Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu tenho de falar sobre um negócio da China que o Flamengo fechou. O Flamengo sacramentou a venda de Rian Roberto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, sendo que o Flamengo fica com 70% dessa grana, ou seja, 7 milhões de euros. E por que o negócio da China? Porque ele ia sair de graça, né? Estava com o contrato se encerrando, não ia ficar no Flamengo. Então é uma baita de uma notícia, é um negócio da China, né? Parabéns aí ao José Boto e à diretoria do Flamengo. A gente critica quando tem de criticar, elogia quando tem de elogiar. E foi, de fato, uma negociação fantástica essa de um jogador que sairia de graça e que poderia reforçar, inclusive, um time concorrente do Flamengo no Brasil. Aí no Brasil, lembrando que eu estou nos Estados Unidos na cobertura da Copa do Mundo. Então é uma notícia sensacional. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria celebrar aqui no canal que temos um novo parceiro, que é a Superbet. Você não conhece ainda a Superbet, meu camarada? Então o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela, ou então você vai clicar no link no primeiro comentário fixado. A Superbet tem as melhores odds do mercado, as mais agressivas para você. E para você que não sabe, claro, tem aquele Pix que cai na hora. E já tem todo o mercado para o jogo desta sexta-feira na Filadélfia, entre Brasil e Haiti. Um jogo muito importante para a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Afinal de contas, o Brasil precisa da vitória. O Brasil tem de vencer o fraco time do Haiti depois de um empate decepcionante demais na estreia contra Marrocos. Então, use o meu código Bernardo. Bernardo é o meu nome. Use o meu código Bernardo. É muito mais fácil se você clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E aquela recomendação de sempre para você, hein, pessoal? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, assim, no momento em que o mercado não está tão aquecido ainda por conta da disputa da Copa do Mundo, isso certamente vai ficar mais quente depois da disputa da Copa do Mundo, o Flamengo consegue uma baita negociação. Negócio da China esse. Né? Assim, pegue um jogador que sairia de graça, o Flamengo não ganharia absolutamente nada numa saída do Rian Roberto, poderia ir para o Palmeiras, para o Cruzeiro, e vai jogar no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Flamengo pode ter aí, numa futura venda, quem sabe, ganhar alguma coisa. O Shakhtar Donetsk, que é o ex-clube do José Boto, aliás, né? Ele passou por lá, tem trânsito muito importante, né, com os principais clubes da Europa. Vários jogadores do futebol brasileiro saíram do Shakhtar Donetsk para brilharem em outras equipes maiores do futebol europeu, da Europa Ocidental, né? Então, é um jogador que ainda pode ser negociado, render alguma grana ao Flamengo pelo mecanismo de solidariedade. Como é que ele joga? Acho que ele seria um jogador muito útil ao Flamengo. É que ele não quis ficar, mas é um ponta esquerda destro que vai para o meio, jogador muito importante, né? Um jogador importantíssimo, né? Para a formação, né? Não sei se vai ser um craque e essas coisas, mas é uma joia do futebol rubro-negro. E vale lembrar que num período em que a base do Flamengo não está revelando tanta gente assim, esse é um problema que tem que ser resolvido. Lembra quando eu falei? Elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Flamengo precisando, claro, faturar bastante em vendas, 256 milhões de reais em vendas para este ano, e vai incrementando essa conta aí, né? E é nessa janela que o Flamengo vai ter que faturar. Por quê? Porque é a janela mais quente do futebol europeu. A janela de fim de ano não rende muito, né? Sempre bom lembrar
que nesse período do ano, em 2025, o Flamengo vendeu o Wesley por 25 milhões de euros para Roma e o Gerson por 25 milhões de euros para o Zenit da Rússia. Então é nesse período em que as equipes europeias costumam se mexer mais, né? Contratar mais jogadores. E aí a coisa anda melhor, né? Para Flamengo e outros clubes do futebol brasileiro. E tem a Copa do Mundo. Tem a Copa do Mundo, cara. Se na Copa do Mundo vários jogadores ficam valorizados, acabam sendo valorizados, né? Então, você pode ter aí um Cascal, um Plata da vida, alguém assim se valorizando, né? O que seria importantíssimo para o Flamengo. Assim. Eu acho que são dois jogadores, e a gente tem que fazer a análise e não colocar todo mundo no mesmo balaio, mas fazer análises separadas, né? O Carrascal é um jogador que, para mim, não virou, né? Absolutamente não virou, né? Com a camisa do Flamengo. Assim, ele começa muito bem, no ano passado fez boas partidas, mas depois perdeu muito desempenho. Então, o jogador é tratado como negociável. O Plata não tem esse status. Mas é óbvio que se chegar uma boa proposta, o Flamengo pode negociar esse jogador que vive de altos e baixos. Às vezes entra bem, na partida contra o Paris Saint-Germain, para mim ele foi muito bem, histórica atuação do time do Flamengo, mas tem outros jogos em que ele não rende, principalmente quando foi escalado pelo técnico Felipe Luiz, como centroavante. Não é essa dele, né? Ele não é um centroavante, ele é um ponta-direita, isso é até frisado e ressaltado pelo técnico do Equador, o argentino Sebastián Becassese, né? Então, ele foi, na minha visão, mal utilizado, não que isso significa que trate-se de um craque, não é um craque, definitivamente não é um craque. É um jogador que pode ser útil ao Flamengo. E aí a gente pode falar também sobre zagueiro, quer dizer, se sair um zagueiro, o Flamengo vai ter de repor isso. Léo Ortiz, de repente, um jogador que já teve proposta do Red Bull Leipzig, por exemplo, para trocar o futebol brasileiro pelo futebol alemão. Léo Ortiz é outro jogador que já viveu momentos melhores com a camisa do Flamengo, e vale lembrar que o Flamengo foi campeão da Libertadores sem contar com esse jogador. Ele não estava na plenitude da forma, o Danilo jogou a final contra o Palmeiras e acabou marcando aquele gol de cabeça que deu o título à equipe rubro-negra. Então, assim, a gente vai identificando jogadores que podem render vendas importantes e outros negócios da China para o time do Flamengo, né? E é muito importante, ressalto, por conta dessa meta agressiva de vendas, negociar jogadores que de repente não sejam, claro, as estrelas do elenco, Jorginho, Pedro, Arrascaeta, essa coisa toda. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.